Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligadinhos aqui no nosso canal, do Iapoque ao Chuí, dos quatro cantos do nosso país, de leste a oeste, de norte a sul. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso amor em comum, que é o Vasco da Gama. Já peço para você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajuda bastante o crescimento da gente, para a gente ganhar mais visibilidade, mais notoriedade, mais voz aqui na plataforma que é o YouTube. E para você que já é inscrito, eu peço no caso para todos, né? Deixem por favor o seu like, gente, não paga nada, é de graça, Vascaíno ajuda Vascaíno, dá essa força para o nosso canal, continuar crescendo, vocês vão estar ajudando demais. Quer continuar nos ajudando? É só você assistir aos anúncios aí, aproveitar para pegar uma água, ir ao banheiro, espreguiçar o corpo, né? Fazer alguma coisa que tem para fazer, depois volta para continuar vendo o vídeo, que aí você assistindo um anúncio gera receita para o nosso canal. Dito isso, vamos falar o que nos interessa, que é do nosso Vasco, né, gente? Alexandre Matos, né, já chegou ao Rio de Janeiro, chegou hoje pela manhã, desembarcou no aeroporto, foi recepcionado por alguns torcedores, boa parte da mídia se fez presente também para pegar as primeiras imagens, a primeira entrevista coletiva de Alexandre Matos, que é o novo dirigente, o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Fato é que Alexandre Matos está muito animado, muito contente também em representar, né, a nossa Cruz de Malta, o nosso escudo do nosso Cruz Maltino Carioca. Diante de toda essa situação, eu vou colocar um trecho, né, uma sonora da primeira entrevista concedida por Alexandre Matos em solo carioca e já retorno para a gente continuar falando do nosso novo diretor. O gigantismo, o tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e chego para um que, sem dúvida, um dos maiores, né? O Vasco, o tamanho da instituição, a torcida apaixonada que enfim, muito motivado, com total energia. Hoje um profissional já maduro, já com 20 anos aí, já nessa estrada e sem dúvida com muita certeza de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece. Show de bola, né, gente? Aí é o seguinte, quando Alexandre Matos concedeu essa entrevista, acabou tudo ali, pegou ali o táxi, ele foi sentido à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para ser mais exato, para a sede da 777 Partners aqui no Brasil. Com isso, né, você já pode acompanhar a foto na tela, ele se encontrou com o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, já de bate-pronto, de imediato, já foram se reunir com outros diretores da SAF do Vasco, do Associativo, lá na sede da 777 no Rio, lá na Tijuca, né? Já foram se reunir justamente para colocar várias coisas em pauta, permanência de treinador, quem sai, quem chega, nomes, né, que podem ser contratados, enfim. Diante de toda essa situação, o próprio Alexandre Matos ontem, né, teria mandado uma mensagem ali para aquele fanfarrão do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, ou Atenção Salgadinhos, como vocês preferirem. Enfim, ele teria afirmado, Alexandre Matos, né, que não é um gastador, não é um gastão, não é um cara que chega e torra muito dinheiro. Ele falou que sabe trabalhar também com o orçamento ali mediano. Para ser bastante sincero, eu acho que ele está jogando esse papo que é para não gerar aquela expectativa gigante no torcedor, depois a bomba estourar nas costas dele. Mas eu tenho certeza que se o orçamento fosse pequeno, ele não viria para o Vasco da Gama. Por quê? Se o orçamento pequeno ou médio, com todo respeito, ele continuaria lá no Atlético Paranaense, onde ele já vinha desempenhando um ótimo trabalho também. Então, eu tenho para mim que ano que vem o Vasco vai fazer um investimento maior na pasta de futebol, sim. A gente tem a expectativa aí de novos patrocinadores chegarem no Vasco da Gama. Temos também a expectativa de um ano esportivamente ser muito melhor, e tudo isso se passa pela receita que o nosso clube pode obter para a pasta de futebol para a próxima temporada. Diante dessa situação,
Uma coisa que Alexandre Matos é expert, né? O cara é fera, é o que? Especialista em fazer, sabe o que é, gente? Fazer dinheiro, né? É vender jogadores com valores ali até mesmo acima de mercado, valores ali que outros dirigentes não encontrariam. A Alexandre Matos consegue achar esses valores em atletas de clubes aos quais ele passou. Ele foi muito bem sucedido lá no Cruzeiro, quando ele vendeu o meio-campista Lucas Silva para a equipe lá do Real Madrid por 15 milhões de euros na ocasião. Ele fez vendas nos outros clubes também aos quais ele passou, mas o clube onde ele arrebentou de fazer venda, né, foi no Palmeiras, né? Como você já pode acompanhar uma arte na tela, no Palmeiras ele fez simplesmente nada mais, nada menos do que 518 milhões de reais, né? Fazendo venda de atletas, né? Lógico que a maior venda lá que ele fez no Palmeiras foi a de Gabriel Jesus, só aí já foi quase 150 milhões de reais, mas ele fez muitas outras vendas. Vale lembrar que a gente tem muitos ativos da nossa base, jogadores que pertencem ao nosso clube, então acredito eu que agora, né, se algum jogador for sair do Vasco, não vai ser baratinho. O Alexandre Matos deve conseguir amarrar aí uma ótima negociação, né, gente? Dito isso, já que eu já falei do Alexandre Matos, já abri aspas para ele aqui, vou só colocar uma foto rapidinho na tela que o diretor, né, o líder geral da Força Jovem Vasco esteve lá, o Fabinho, esteve presente lá no aeroporto e presenteou também Alexandre Matos aí com o uniforme da Força Jovem Vasco, como vocês já podem acompanhar. Aí, gente, logo depois aí que o Ramon Dias, ó, que Alexandre Matos se reuniu com a diretoria da SAF do Vasco, agora à tarde saiu uma excelente notícia, né? Dom Ramon fica e agora é oficial. Gente, Ramon Dias acertou hoje à tarde com o Vasco da Gama mais 2 anos de contrato. Lembrando que Ramon Dias tinha mais 1 ano de contrato até o fim de 2024. Com esse novo acerto, após a chegada de Alexandre Matos no Vasco da Gama, Ramon Dias acertou com a SAF do Vasco da Gama mais 1 ano de contrato. Ou seja, Dom Ramon ficará no Clube de Regatas Vasco da Gama até o fim da temporada de 2025. Ou seja, olê, 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 olá, olê, 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 a cada dia te quero mais, o que? Soy vascaíno, el sentimiento no se puede parar. É espanhol, hablando espanhol, né? Dom Ramon vai deixar todo mundo hablando espanhol por mais pelo menos 2 anos, né? Contrato fixado aí com o nosso treinador. Ótima notícia, tá garantido Ramon Dias para 2024, para 2025. Alexandre Matos é do Vascão e o Vasco já começou a debruçar em cima dessa situação aí de reformulação de elenco, tá, gente? Só antes de eu falar do elenco, tá? Segundo a informação que a gente apurou, essa renovação de contrato de Ramon Dias, ele deve ter um aumento salarial aí, não só dele, mas também de toda a sua comissão técnica. Eles devem ganhar um aumento salarial aí e juntamente com esse mais 1 ano de contrato. Dito isso, né, gente, é o seguinte, vai vir coisa boa por aí. Sabe por que eu acredito que vem coisa boa por aí? Porque se o Vasco não tivesse um projeto para ser campeão, se o Vasco não tivesse condições financeiras para investir no ano que vem, Alexandre Matos não viria para o Vasco e Ramon Dias não fecharia por mais 1 ano, até 2025, final de 2025 com o Vasco. Então, a gente, minha opinião, tá, gente? Acho que a gente pode esperar sim um grande time aí para a temporada de 2024. Essa é a minha opinião. Se eu tiver errado, né, gente, eu peço perdão a vocês, mas é o que está dando a entender até esse momento. Agora, diante de tudo isso, essas notícias boas, né, começaram a ser ventilados nomes de vários atletas aqui no Vasco da Gama. Isso mesmo, muitos atletas começaram a ser especulados. É o seguinte, né? Esses atletas são eles aí, o Wellington Silva, ex-Fluminense, ex-Internacional, que atualmente joga no Cuiabá. Também o William Bigode, ex-Cruzeiro, ex-Fluminense, ex-Palmeiras, que atualmente está no Atlético Paranaense, né? E um jogador argentino aí, que é o Tadeu Allende, que está no Godoy Cruz. Eu vou falar desses 3 atletas agora, começando então aí pelo jogador Wellington Silva. Ele que é um jogador que foi revelado na base do Fluminense, foi vendido para o Arsenal da Inglaterra, debaixo de muita expectativa.
expectativa, não correspondeu, voltou ao Fluminense, né? E de lá para cá ele vem caindo de maneira ladeira abaixo, né? O seu rendimento ano após ano atuando no cenário nacional do nosso futebol. Com isso, né, eu vou deixar para vocês a ficha técnica enquanto vocês já acompanham alguns lances do Wellington Silva. A ficha técnica do atleta é o seguinte: ele é brasileiro, tem 30 anos, 1,70 m de altura, atua como ponta direita, é atacante e chuta, né, gente, com o pé direito. Tem contrato terminando agora, no finzinho de dezembro, dia 31 de dezembro de 2023. Jogou 39 jogos com a camisa do Cuiabá, fez 3 gols e apenas 2 assistências. Então, números muito baixos, né? Ainda há quem fale mal do nosso cria Gabriel Peck, né? Que, pô, fez simplesmente quase 4 vezes o tanto de gol que o Wellington Silva fez, quase o dobro, quase o triplo de assistências, né? Então não tem nem comparação. E aí é o seguinte, o Wellington Silva já jogou, como eu já mencionei, no Fluminense, no Arsenal da Inglaterra, no Levante da Espanha, no Almeria da Espanha, no Bolton da Inglaterra, né? Depois retornou aqui para o Brasil para jogar no Internacional, jogou também no Gamba Osaka, lá do Japão, e agora retornou ao futebol brasileiro, está jogando no Cuiabá. Na minha humilde opinião, eu acho que não tem os números dele, né, não o credenciam o atleta para jogar com a camisa do Vasco. Eu acho que é muito abaixo. Desde que retornou ao futebol brasileiro, ele fez algumas boas partidas, alguns lampejos ali pelo Fluminense e só, né, gente? Ficou por aí. Essa é a minha opinião em relação ao Wellington Silva. Deixa a opinião de vocês aí. Aí saiu uma notícia no dia de hoje de que o Wellington Silva teria sido ali sondado, né, pelo ex-diretor do Vasco da Gama, Paulo Brax, né? Paulo Brax que estaria fazendo aí essa sondagem dessa provável negociação. Então tomara que não aconteça, tomara que Alexandre Matos vete logo de cara essa negociação. Nada contra a pessoa física do Wellington Silva, mas esportivamente falando, ele não vem jogando futebol em alto nível já há algumas temporadas e os números dele, principalmente da última temporada, não credenciam o atleta para vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. Lembrando, né, que aí a gente pode permanecer com os atletas que a gente já tem, Eric Marcos, Rossi, Gabriel Peck, para fazer essa função aí de ponta direita ou até mesmo ponta esquerda. Sinceramente, não tem aí costas largas, né, para jogar no Vasco. Outro jogador especulado, agora virando a chavinha, falando de outro atleta, é o William Bigode, né? O William Bigode é brasileiro, tem aí 37 anos, chuta com o pé direito, 1,71 m de altura, joga como centroavante ou como falso 9, está avaliado pelo Transfer Market aí em 300 mil euros, mas o contrato dele está acabando, então seria de graça, né? O contrato dele é até 31 de dezembro, no caso desse mês agora, ou seja, mais 20 dias de contrato, vai, pronto, sem enrolação, 20 dias de contrato apenas aí, jogou 28 jogos com a camisa do atual clube, que é o Atlético Paranaense, na temporada, e anotou apenas 4 gols, nenhuma assistência, números muito abaixo, portanto que ele não é titular nem de longe, né, do Atlético Paranaense. O titular é Vitor Roque e Canóbio no ataque aí do Atlético Paranaense. O William Bigode já tem uma carreira bastante aí ampla, né, no futebol nacional. Ele que jogou no Guarani, foi revelado pelo Guarani, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Vila Nova, na Tombense, no Figueirense, jogou também aí no Coimbra, atuou pelo Corinthians, jogou também no Metalist da Ucrânia, depois voltou para o Brasil. Aí sim, onde ele viveu as melhores temporadas da sua carreira, foram com a camisa do Cruzeiro, né, onde ele conseguiu se sagrar campeão brasileiro, onde ele ganhou o apelido de William Bigode Grosso, né? Depois foi para o Palmeiras, fez ali bons campeonatos pelo Palmeiras. Depois foi para o Fluminense, onde jogou até que bem, mas já começou a cair muito de rendimento. Agora, atualmente, está no Atlético Paranaense e está muito abaixo, né? Sinceramente. Outro nome também que eu acho que não está à altura do nosso Vasco, com todo respeito ao William Bigode. Por exemplo, futebol é dinâmico, ele pode ser contratado pelo Vasco, pode chegar aqui e arrebentar e a gente virar fã dele. Mas até o momento, as últimas temporadas, a mesma situação ali de o Wellington Silva, lógico, o William Bigode tem uma carreira muito mais vitoriosa do que o Wellington Silva, mas a gente usando a lógica, né, a gente pega as últimas 2, 3 temporadas de William, também não dão credenciais para ele jogar no Vasco da Gama, chegar aí para ser titular em 2024 ou brigar por vaga, na minha humilde opinião. Até mesmo pela questão da idade, já tem 37 anos, né? Eu acho que a prateleira dele começou a descer, eu acho que os números dele aí não dão credenciais também
para ele atuar no nosso Vasco. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí de William Bigode, que está sendo especulado no nosso clube. Outro jogador bastante especulado no Vasco da Gama é Tadeu Allende. Tadeu Allende é um jogador que atua no Godoy Cruz, ele é argentino. Eu vou colocar a ficha, eu vou falar a ficha técnica para vocês, vou mostrando os lances dele também enquanto isso. Ele é argentino, tem 24 anos, 1,83 m, tem boa estatura física, né? Atua como ponta direita, chuta com o pé direito, só que ele tem contrato com o Godoy Cruz até 31 de dezembro de 2026, ou seja, mais 3 anos de contrato ainda com o Godoy Cruz. Nessa temporada, ele entrou em campo 38 vezes com a camisa do clube argentino, marcando 10 gols e anotando 4 assistências, números muito bons. Os números aí de Tadeu Allende, com 24 anos, são muito parecidos com os números de Gabriel Peck, né, aqui no Vasco da Gama. Esse sim, na minha opinião, já começa a ter números, né, que o credenciam para vestir a camisa do nosso Vasco. Gabriel Peck tem 22 anos. Ele tem 24. Gabriel Peck tem 1,76, se eu salvo engano. Ele já tem 1,83, é um pouquinho mais alto. Atua como ponta direita, assim como Gabriel Peck. Jogou 38 jogos e marcou aí 10 gols e 4 assistências. Na minha opinião, esse jogador dos 3 que a gente falou desde o início do vídeo, né, é o único aí que tem credenciais mínimas, né, iniciais, para a gente começar a pensar em negociar com ele. Eu acho aí, inicialmente, né, gente, a gente pode encontrar nomes melhores, tá? Minha opinião. Mas inicialmente, Tadeu Allende é o melhor nome aí que está sendo ventilado aí para ser contratado, né? Desses jogadores que a gente está falando no vídeo de hoje pelo Vasco da Gama. Ele tá também, o valor de mercado dele, né? Ele estaria ali avaliado pelo Transfer Market por algo em torno de 2,5 milhões de euros, ou seja, algo em torno de 10 a 13 milhões de reais seria o valor de mercado dele. Não tá caro, viu, gente? Levando em consideração, por exemplo, o valor do Gabriel Peck, que eu acabei de falar aqui, não tá caro. Que o Vasco pague, por exemplo, 15 milhões aí de reais para obter o atleta, né? Os números dele são muito bons. Porém, por outro lado, não tem tanta rodagem, né? Seria, de certa maneira, até mesmo uma aposta, né? Porque ele não tem ali muita experiência. Por que isso? Porque ele atuou em apenas 2 equipes desde quando se profissionalizou. Atuou no Instituto Córdoba da Argentina e atualmente joga no Godoy Cruz, também da Argentina, mas ele é novo, né? Então vamos aguardar. Mas Tadeu Allende, né, é o melhor nome aí que está sendo especulado no Vasco da Gama. Desses 3 nomes que a gente falou aí, entre William Bigode e Wellington Silva, na minha opinião, o único nome que eu iniciaria alguma conversa aí seria o Tadeu Allende. Agora vamos falar de um outro jogador. Esse é brasileiro, a gente vem falando dele já há alguns dias. É o Souza, né, gente? É o seguinte, enquanto eu estou falando aqui, vou colocar uma foto do nosso ex-volante Souza, juntamente com o atacante do Vasco, Pablo Verratti. Eles trocaram camisas ali, muito bacana, muito bonito, né? É o seguinte, não vou falar do Verratti não, é apenas uma curiosidade essa foto dele com o Verratti. Eles que vem fazendo aí amizade, já não é de hoje, também com Gary Medel. O Souza tem um bom relacionamento com os atletas do nosso elenco, né, galera? Só que é o seguinte, Souza esteve presente ali no podcast do canal Futebolaço, do Dieguinho, que também fala de Vasco da Gama aqui no YouTube, e ele afirmou que está muito arrependido, né, de não ter vindo jogar no Vasco antes, de não ter cumprido a sua promessa de voltar ao Brasil para vestir a camisa do Vasco. Ele afirmou que se pudesse voltar atrás, faria diferente. Ele queria muito jogar, mas não conseguiu jogar. Ele faria diferente sim para vir jogar no Vasco na ocasião. Fato é, né, que o Souza está muito queimado com a torcida do nosso Vasco. Aí, diante de todas as situações aí, ele disse, né, ele afirmou que está totalmente disposto a jogar com um contrato de produtividade. Ele afirma que não acha injusto, ele afirma que contrato de produtividade só não é legal para quem não confia em si mesmo. Ele está muito confiante nele mesmo, né? Ele, segundo o próprio Souza afirmou, ele jogaria sim no Vasco com um contrato de produtividade, sim, porque ele acredita que ele pode entregar algo para o Vasco ainda, né? Souza então deixou aí isso na entrelinha. Essa é uma notícia no dia de hoje, que Souza estaria apalavrado, né, gente, com Paulo Brax. Por isso que ele estava jogando bastante indiretas, vocês se lembram? Antes de terminar o campeonato, ele estava jogando bastante indiretas ali em relação a voltar para o Vasco. Ele estava apalavrado com Paulo Brax. Dentro dessa situação, Souza deve conversar aí nos próximos dias, próximas horas, né, ou o representante dele, a gente não sabe. Alguém que representa o Souza deve conversar aí com o novo diretor de futebol do Vasco da Gama, que é o Alexandre Matos, né, para ver aí se teria
seria essa possibilidade dele vir atuar no Vasco da Gama com um possível contrato de produtividade. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham em relação aí essa possível volta do Souza ao Vasco da Gama. Agora, galera, vamos virar a chavinha, vamos falar um pouco do NBB, do Novo Basquete Brasil. Já a gente continua falando do futebol do Vasco, só que antes de qualquer coisa, né, antes disso tudo aí, segue a vinheta da nossa parceira oficial, a Estrela Bet. Show de bola, né? O link está fixado aqui na descrição do vídeo. Você entra, faz o seu cadastro e já começa a ter chance de ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de aposta que mais vem crescendo no Brasil. Galera, agora vamos falar aí do Novo Basquete Brasil. O nosso Vasco da Gama venceu, no caso ontem, a equipe do Paulistano fora de casa pelo placar de 76-70. Meus parabéns ao R10 Score Vasco da Gama, que venceu mais uma pelo NBB, né, galera? O nosso Vascão aí momentaneamente está na liderança do Novo Basquete Brasil por pontos, né? Já está com 24 pontos somados, muito bacana aí. Nosso Vasco vem conseguindo evoluir, né? Jogo após jogo, já anotando aí 8 vitórias nessa temporada do basquetebol brasileiro, né, gente? Aí é o seguinte, Eugênios foi eleito o melhor jogador da partida, né? Meus parabéns ao nosso jogador Eugênios aí. E aí, pra gente estar encerrando a parte do basquete, bem bacana também, diga-se de passagem, fiquem aí com o grito de casaca dos nossos atletas lá em São Paulo, fora de casa, após a vitória sobre a equipe do Paulistano. Bom, show de bola, né? Agora vamos falar um pouquinho de fé, de promessa. Como assim, Álvaro Silva? Galera, tinha uma galera aí nesse fim de semana em São Januário que teve aí a Vasco Cup, né? A Copa do Vasco da Gama, reuniu aí vários ex-jogadores, ex-atletas, enfim. Só que eu não quero nem dar ênfase para isso não, né, galera? Que é um torneio ali interno, para mim não influencia em nada. Inclusive, muita gente ficou dando moral aí pro Dedé, que jogou a Vasco Cup, enfim, sinceramente. Mas não é isso que eu quero falar, não. Alguns torcedores estiveram em São Januário e aproveitaram para fazer, sabe o quê? Cumprir promessa. Vejam aí o que essa galera fez aí em relação à fé, né? Em cima do nosso Vascão. Fala aí. Vasco. Promessa, pelo promessa. Vasco, claro. Fez quando essa promessa? Ontem. Tu vai ter que carregar lá de trás, cara, que tu tá com o fôlego sobrando. Ah, isso é todo fudido. Bravo, irmão, parabéns. Ó, não vale engatear, não vale não. Não vale engatear não, porra. Bom, parabéns. A ideia foi de quem? Foi dele lá? Foi tua? Tu é que mais tá morrendo, a ideia foi tua. Já tá arrependido, né, velho? Mas tudo pelo Vasco? Tudo pelo Vasco? Isso aí, irmão, tamo junto. Parabéns aí. E o Santos? O Santos vai jogar a Série B. E o Soteudo? Vai fazer malabarismo onde? O Soteudo vai subir na bola lá na Série B. Valeu, irmão, tamo junto. Vai com Deus, boa sorte aí. Como é que tá o joelho? Mostra aí, deixa eu ver. Caralho, ainda falta pra caralho. Vai lá na fé, tamo junto. Vasco! Tá engatinhando já, coitado. Bacana, né? Meus parabéns a todos aí, os torcedores que estão cumprindo com a sua palavra. Agora, galera, é o seguinte, vamos falar de um outro jogador. Esse jogador já se ofereceu várias vezes para vestir a camisa do Vasco, né? Ele já se declarou vascaíno, desde quando estava no Palmeiras, fez gol no Vasco aí dentro de São Januário, que sagrou o Palmeiras campeão brasileiro e não comemorou em respeito à Força Jovem, foi lá e ainda fez o sinal da Força Jovem. Vocês devem saber de quem eu tô falando, do Davinho, do menino maluquinho, né? O Davidson, né, gente? Ele que atualmente joga no Cuiabá. Aí é o seguinte, após o anúncio do Vasco da Gama que Alexandre Matos é o novo diretor do nosso clube, né? O Davidson fez uma postagem na sua rede social dando parabéns ao novo diretor do Vasco da Gama. Eu vou abrir aspas então pro atacante Davidson. Abre aspas. Parabéns pela nova casa. Que Deus te abençoe.
Você é merecedor de tudo que está vivendo. Um forte abraço, meu amigo. Ponto, fecha aspas, para Daverson, né? Que mandou esse recado, essa mensagem nas redes sociais pro Alexandre Matos, né, galera? Agora é o seguinte, a gente já começa aí, né? O imaginário. Daverson já cansou de cavar uma vaguinha aqui no Vasco. Parabenizou agora o Alexandre Matos, que já trabalhou com ele no Palmeiras, né? Gente. Então, né? Quem sabe aí o Deivinho pinta no Vasco. Por isso eu coloquei ele na capa do vídeo, né, gente? O Vasco não está ainda oficialmente especulando ele, mas aí a gente aqui já começa a criar, né? Vocês gostariam de Daverson jogando no Vasco da Gama? Sim ou não? Dê a opinião de vocês. Enquanto a gente vai falando dele aqui, eu vou colocar aí alguns lances dele, alguns gols dele nessa temporada, né? É o seguinte, gente, enfim, alguns gols dele aí. É o seguinte... Daverson tem 32 anos, é brasileiro, tem 1,87 m, joga como centroavante, está avaliado pelo Transfermarkt por 1 milhão de euros, algo em torno de 5 a 6 milhões de reais. Tem contrato com o Cuiabá até o dia 31 de dezembro de 2024. Nessa temporada entrou em campo 45 vezes, anotando 17 gols e 2 assistências, né, gente? Vale lembrar que ele já jogou aí no Benfica de Portugal, jogou no Levante da Espanha, no Alavés da Espanha, no Colônia da Alemanha, no Getafe da Espanha, no Palmeiras aqui do Brasil e atualmente está na equipe do Cuiabá, ele que foi o principal nome da equipe do Cuiabá na temporada. Se o Cuiabá hoje é classificado para jogar a Sul-Americana, não correu o risco de ser rebaixado, muito se deve ao centroavante Daverson, né, que anotou bastante gols aí na temporada, ajudando bastante a equipe do Cuiabá. Então deixa a opinião de vocês aí, vocês gostariam que o Vasco fizesse a contratação do atacante Daverson, o Deivinho, o menino maluquinho, ele que meteu gol em final de Libertadores no Mulambo da Gávea, ele que já jogou lá na Espanha, já ganhou a Europa League, ele que é um jogador aí, né, bastante... único, né, bastante engraçado, mas também já mostrou sua qualidade dentro de campo, cabeceia muito bem, tem um certo 1 contra 1, pega bem na bola e finaliza bem cara a cara com o gol, né? Vocês gostariam de ver ele no Vasco? Eu sinceramente gostaria sim que o Deivinho jogasse ali com o Pablo Verratti, de repente, né, fazendo sombra ali para Pablo Verratti. A temporada é muito grande, temos aí Campeonato Carioca, temos Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil também, né? Então aí o Verratti já tem seus 35, ano que vem vai fazer 36 anos, o Deivinho ainda está mais novo, eu acho que dá para intercalar, eu acho que tem espaço para o Daverson no elenco do Vasco da Gama, tranquilamente. Essa é a minha opinião, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí sobre essa possível contratação de Daverson. Galera, agora é o seguinte, né, o CT Moacir Barbosa, agora que o nosso elenco está de férias, né, está passando por alguns reparos, algumas reformas, a SAF do Vasco da Gama está trocando todos os gramados aí do CT Moacir Barbosa, e fazendo também várias melhorias nas dependências do nosso CT, na área da saúde, na área ali das academias, na área de fisioterapia, né? E vale lembrar também que até mesmo o volante Souza falou lá no podcast do Dieguinho, né? Afirmou que em termos aí de aparelhagem, de equipamento no CT Moacir Barbosa, o Vasco não fica devendo nada para nenhum grande clube europeu, então é muito bom a gente saber isso, né, galera? Agora vamos falar aí uma notícia um pouco triste, né, que a Débora Cruz, a apresentadora da Vasco TV, e como você já pode acompanhar a foto dela na tela, né, uma moça muito boa, profissional, trabalha muito bem, diga-se de passagem, ela se despediu nas suas redes sociais e não é mais funcionária, né, da Vasco TV, não faz mais parte do quadro de funcionários do Vasco da Gama. Então boa sorte para você, Débora Cruz, você que vai ser feliz aonde você for, onde você vai trabalhar, né? Até o momento, né, gente, a gente não tem a informação exata se a Débora Cruz pediu desligamento do Vasco para ir voar, alçar outros voos, para trabalhar em outros lugares, né? Ou se realmente a SAF do Vasco acabou dispensando. Fato é que Débora Cruz não é mais funcionária do Vasco da Gama. Boa sorte para você, Débora. Galera, agora é o seguinte, um assunto aí para a gente estar encerrando esse vídeo, um assunto bem polêmico, né? Que é aí os patrocinadores, né, de marca esportiva aí do Brasil, né? No caso, hoje, atualmente, o nosso fornecedor de material esportivo é a Capa, uma empresa italiana. E aí dentro dessa situação vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem, que é o ranking, né, gente, de clubes brasileiros aí que recebem, né, qual o valor que cada um recebe aí
com o seu fornecedor de material esportivo. Gente, é o seguinte, lembrando que o Vasco tem contrato com a Capa até dezembro de 2024, ou seja, a gente ainda tem mais um ano de contrato com a Capa, tá? Olha só, gente, o Mulambo da Gávea tem contrato com a Adidas, recebe 69 milhões de reais por ano, isso mesmo, gente, quase 70 milhões de reais por ano o Flamengo recebe da Adidas. O Corinthians tem contrato com a Nike, recebe aí algo em torno de 30 milhões por ano. Olha só, né, embora seja menos da metade do Mulambo da Gávea, o Corinthians ainda pega aí 30 milhões por ano. Vamos lá, o Galo Mineiro, né? Não, o Palmeiras, no caso, é o terceiro colocado nesse ranking aí, não tá por ordem, tá, gente? O Palmeiras recebe 22 milhões e meio por ano da Puma, né, que é a sua fornecedora de material esportivo. O Galo Mineiro, agora sim, o Atlético Mineiro recebe 20 milhões por ano da Adidas, né? O São Paulo recebe algo em torno de 15 milhões também da Adidas. Reparem que a Adidas está dominando o cenário do futebol nacional em termos aí de material esportivo, né? A Nike e a Puma não chegam nem aos pés da Adidas atualmente em valores pagos, né, gente? Aí, olha só, o Santos, o fornecedor, seu fornecedor, no caso, melhor dizendo, é a Umbro, valores não foram revelados, né? O Cruzeiro, no caso, o seu fornecedor, o Cruzeiro é royalties, tá? Recebe em royalties e aí não tem valor fixo, também não foi divulgado. O Botafogo tem contrato com a Reebok, recebe de 5 a 10% em royalties em cima das vendas, né, de todo o material esportivo. O Fluminense tem contrato com a Umbro, recebe também em royalties, não foram aí divulgados os valores, né? E o nosso Vasco da Gama, né, gente, que recebe 600 mil reais por ano, mais 300 mil reais em verbas que só podem serem utilizadas para marketing, para propaganda, né? No caso em relação à Capa e o Vasco, e mais 13% em royalties. Ou seja, gente, hoje juntando os 300 mil de marketing mais os 600 mil que o Vasco pode usar como bem entender, hoje, né, o Vasco pega 900 mil por ano, sendo 300 mil para marketing, mais 13% em royalties. O que significa isso? Se a Capa vender aí 100 milhões de reais em um ano em material esportivo relacionado ao Vasco, o Vasco pega 13 milhões em um ano, e assim sucessivamente. Se vender 200 milhões de reais em um ano, né, a Capa fizer aí 200 milhões de reais em vendas em um ano, o Vasco pega aí 26 milhões de reais mais os 600 mil, 27 milhões. Na minha opinião, é pouco, porque depende muito da torcida, da gente estar gastando aí muito dinheiro, o torcedor do Vasco, comprando muito material para o Vasco conseguir então obter um valor aí que seja realmente lucrativo. Então, dê a opinião de vocês. Vocês acham que o Vasco deve renovar com a Capa ou não? Na minha humilde opinião, eu acho que o Vasco deveria procurar urgentemente uma Nike, uma Adidas, uma Puma ou uma outra marca que queira colocar um dinheiro na mesa, pagar a multa rescisória para a Capa, não sei qual é o valor, pagar essa multa rescisória e largar a mão disso, porque a Capa está ganhando rios e rios e rios e rios de dinheiro com o Vasco da Gama e esse contrato não está sendo benéfico para o nosso clube. Essa é a minha opinião. Deixe também a opinião de vocês em relação a isso. Gente, é isso então que eu tinha para falar para vocês, tá? Antes de encerrar esse vídeo, eu vou colocar um videozinho do nosso pequeno Gui, né, hablando um pouquinho de espanhol, tá, gente? Eu fico por aqui então e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco! Não, em casa é só Vasco. A gente respira o Vasco. Não tem quando encontra os jogadores no vestiário, né? Que ele sempre consegue acesso para ir lá cumprimentar os jogadores. Ele já vem. Como que você fala com o Medel? Olá, Medel, tudo bem? Como estás? Como estás? Aí o Medel perguntou, você sabe, tu hablas espanhol? Um pouquinho. Hablo pouquinho, mas hablo português também. Habla portunhol. Portunhol. É mistura de português com espanhol. É isso aí. Entende?